Pensa comigo, um hospital, uma unidade particular, um hospital, portanto, para quem tem condições, não é verdade? E aí dentro da unidade tem um senhor sendo atendido e o filho dele acompanhando, normal. Dependendo da idade, tem direito a acompanhamento, não é verdade? Depende muito da idade. Agora, mulheres não, hein? Atenção, esse é um alerta, muitas mulheres não sabem. Independentemente da idade, mulher tem direito a acompanhante permanentemente. Tem alguns hospitais que não estão seguindo isso. Mulher, cobre o seu direito. Isso aconteceu depois daquele abuso contra uma mulher numa unidade de saúde em São João de Meriti. Há uma lei respaldando as mulheres. Mulher pode ter acompanhante independentemente do tipo de atendimento. Pode ser o marido, o pai, né, um filho, pode ficar ali com a mulher. Bem, mas eu estou falando de um homem que acompanhava o pai. De repente, uma confusão no hospital. Cadê a imagem? Cadê a imagem? Mostra pra mim. Olha aí, ó. Ele é abordado e levado por uma salinha. Olha aqui o senhor, por gentileza, nos acompanhe. Quando ele chega na salinha, policiais civis estão ali o aguardando. E aí os agentes dão voz de prisão para esse homem. Mas Hernani, o que ele fez dentro do hospital? Ai. É um negócio assim repugnante. Sinceramente, o pai doente, ele ali acompanhando esse senhor, e aí de repente tem voz de prisão dada pelos policiais por estar fazendo algo completamente incompatível com o ambiente. Aliás, completamente incompatível com um homem de verdade. A gente está chamando ele de homem porque é um sujeito que nasceu com sexo masculino. Mas ser homem vai além disso. Ser homem é ter princípios. Ser homem é respeitar mulheres, não é não? E assim por diante. Quem vai contar pra gente o que ele fez? Vai contar ao vivo. Felipe Figueira, por que esse sujeito recebeu voz de prisão dentro do hospital? Fala comigo. Boa noite. Boa noite para você, Hernani, para todos que acompanham o Cidade Alerta Rio. Pois é, esse homem que nós vamos identificar apenas pelo primeiro nome, Gilberto, ele estava no hospital acompanhando o pai, um idoso que está internado na unidade de saúde. Até aí, Hernani, uma situação normal, por que não até mesmo digna de aplausos, né? A preocupação dele com o genitor. Mas afinal de contas, o que esse homem fez? Eu vou contar. Em um determinado momento, o Gilberto estava dentro do quarto, ao lado do pai, quando enfermeiras entraram para cuidar do idoso. O Gilberto Hernandes simplesmente começou a se masturbar ao lado das profissionais de saúde. E olha, as cenas foram registradas, Hernani, por câmeras de segurança do próprio hospital. Após passarem por essa situação lamentável e constrangedora, as enfermeiras comunicaram, denunciaram para a direção do hospital o que elas vivenciaram naquele quarto. E de imediato, a direção do hospital chamou a polícia. Os agentes da delegacia de Copacabana, de imediato, se deslocaram até a unidade de saúde e deram voz de prisão em flagrante ao tarado. Inclusive, nós temos imagens deste momento. Vamos assistir. Qual o nome do senhor? Vamos ficar aqui, só fechar a porta. Vai fechar a porta. Aqui vai ser rápido. O senhor está sendo preso em flagrante delito pelo crime de importunação sexual, tá certo? Fez se masturbado na frente das enfermeiras, olhando para ela. O senhor tem direito a permanecer em silêncio. Se quiser um advogado, a gente na delegacia vai providenciar tudo que o senhor precisa. Contato com a sua família e tudo mais. O senhor deseja fazer algum contato para chamar alguém para ficar com seu pai nessa situação? Tá com seus pertences pessoais? Tá, então a gente vai te acompanhar, tá? Para você pegar os seus pertences e a gente vai para a delegacia agora. Vamos lá, tranquilo? Vamos tranquilo? Beleza? Vamos lá. Deixa só funcionar comigo, deixa você ligar lá depois, beleza? Vamos pegar o Tem mais alguma coisa? Tem mais alguma coisa nos bolsos? Qual a sua profissão? Eu tô desempregado. Onde você mora? No Rataquara. Tá certo. Então a gente na delegacia conversa melhor, certo? Pois é, Hernani, a gente acompanhou as imagens e quem dá a voz de prisão
ao Gilberto é uma delegada aqui da 12ª DP de Copacabana, a doutora Luciana. Ele foi preso em flagrante pelo crime de importunação sexual. Eu estou ao lado do titular aqui da 12ª DP, doutor Ângelo Lages. Boa noite, doutor. Obrigado por nos receber e conversar aqui no Cidade Alerta conosco. Este homem foi preso em flagrante. Cenas repugnantes, não é? E me chamou a atenção que ele reagiu com extrema naturalidade, um momento em que recebe essa voz de prisão, ele não negou nada do que fez, não tentou se defender, né, mentir, nada disso. Naturalmente, ele acompanhou os agentes até a delegacia. Boa noite, Felipe. Boa noite, Hernandes, toda a audiência da Record. De fato, quando ele recebeu a voz de prisão, a doutora Luciana me relatou que ele ficava o tempo todo olhando para baixo, para o chão. Em momento nenhum ele negou, ele já não havia negado antes. Quando o médico foi interpelá-lo, que as enfermeiras, incomodadas com aquela atitude dele, elas já comentavam entre elas: pô, você está vendo a mesma coisa que eu estou vendo? O cara está se masturbando aqui do nosso lado. Uma enfermeira encarou ele frontalmente para que ele parasse, cessasse aquela importunação que ele vinha praticando. Ele olhou, continuou praticando. Inclusive o relato delas, que ele ficava olhando para as partes íntimas das enfermeiras. Elas saíram dali e foram procurar um homem, um médico, para que ele fosse até lá. E lá, quando o médico interpelou ele levantou, também não negou nada, quer dizer, dando a entender sim que ele estava praticando esse tipo de ato obsceno. A gente não tem dúvida, né? As imagens comprovam os fatos, as enfermeiras relataram isso pra gente e a delegacia, ao ser comunicada, a equipe que estava aqui de plantão, comandada pela doutora Luciana Ribeiro, foi até lá e efetuaram a prisão em flagrante dele. Como você disse, ele, em momento nenhum, ele negou, ele olhou para baixo, ele aceitou, ele sabe que ele fez coisa errada e veio para a delegacia onde ele foi autuado. Agora, quando as enfermeiras perceberam, o senhor acabou de dizer, uma delas, pelo menos, ficou encarando, mostrando a insatisfação com o que ele estava fazendo, ele não se preocupou, continuou com o ato de desrespeito contra essas mulheres, essas profissionais de saúde. Ele só cessou o que estava fazendo quando um médico entrou no quarto e chamou a atenção dele. Esse total ato de desrespeito, né? Ele continuou praticando o ato obsceno. A enfermeira foi clara em afirmar que olhou de forma veemente para ele, no sentido de que ele parasse de fazer o que ele estava fazendo. Eu até acho que se ele cessasse ali, talvez elas continuassem cuidando do pai dele e depois fossem embora, mas não, ele persistiu no que ele estava fazendo, ainda ficou de rezinho, meio que de deboche, elas relataram isso pra gente. Foi quando então elas acharam por bem chamar um homem e só aí, com a intervenção desse médico, que ele parou de praticar essa conduta totalmente inapropriada no ambiente hospitalar, né? Uma conduta abjeta. E aqui na delegacia ele manteve o silêncio, ele tentou se justificar de alguma maneira? Ele foi inquirido, ele teve o direito de prestar as devidas declarações, mas ele não quis falar nada, ele quis se reservar o direito de falar somente em juízo. Então aqui em sede policial, assim como no hospital, né, ele não falou absolutamente nada. A gente está falando de um crime de importunação sexual. Esse crime é inafiançável? Sim, inafiançável. A delegada não arbitrou fiança, a pena é de 1 a 5 anos, então não cabe fiança. Ele foi preso em flagrante, ficou preso e ele vai ser submetido à audiência de custódia. A gente observando essas cenas, né, eu já disse, repugnante, é lamentável esse tipo de comportamento, desse desrespeito. E é importante a gente chamar atenção para mulheres que venham a passar por situação semelhante, que denunciem, né, que procurem a polícia para que não se tornem vítimas desses criminosos, desses abusadores. É verdade. O primeiro passo é sempre denunciar. Confie no trabalho da Polícia Civil. Entre em contato com a gente. Nesse caso, você vê, o hospital ligou aqui para a gente, relatou, a gente imediatamente entrou em ação. Então, confie no trabalho da Polícia Civil, procure denunciar, que a gente procura, evidentemente, dentro da legislação, dar um encaminhamento ao fato. Agradeço a participação aqui no Cidade Alerta Rio. Pois é, Hernani. Esse homem foi preso em flagrante pelo crime de importunação sexual, como o doutor Ângelo já disse. É um crime que prevê aí de 1 a 5 anos de prisão. Então fica o recado para você, mulher, que passou por esse tipo de situação e que acabou relevou, né, deixou para lá. Numa próxima, caso aconteça, denuncie, procure a polícia para que esse tipo de coisa não volte a acontecer, né, Hernani? É a sua. Felipe, é um sujeito que age de forma repugnante. Agora, tem um agravante. As vítimas dessa importunação
São pessoas que estão ali cuidando, com o maior carinho, com o maior respeito, do pai dele. Então é um cara completamente sem qualquer tipo de princípio. Porque as 3 profissionais aparecem nas imagens cuidando com o respeito que ele não tem a elas do pai desse sujeito, né? Olha lá, uma pessoa que inclusive aparenta estar bem debilitada. Elas tratam ali com o maior carinho, com a maior dignidade, são profissionais que merecem nossos aplausos. Então, ele deveria, na verdade, estar ali, ó, com toda a educação do mundo, retribuindo isso. E aí, essa imagem me remete a uma coisa. Quem não tem gratidão, não tem caráter. Essa é a grande realidade. Quem não tem gratidão, não tem caráter. Esse sujeito é um mau caráter. Eu vou repetir, quem não tem gratidão não tem caráter. Se ele tivesse caráter, ele teria o princípio da gratidão e estaria ali agradecendo essas profissionais e estaria perguntando, vocês precisam de alguma coisa? Querem que eu pegue um cafezinho para vocês? Muito obrigado pelo tratamento que vocês estão oferecendo ao meu pai. Eu não tenho como agradecer. Eu posso ajudar em alguma coisa? Né? Esse é o princípio de quem é digno, de quem tem gratidão. Ele faz exatamente o contrário. Ele não dá a menor importância para o trabalho dessas mulheres. E aí eu posso concluir que, na verdade, ele não dá importância nem para o próprio pai. Ele está desrespeitando elas, sim, mas também o pai, e talvez acima de tudo o pai, porque é sangue do mesmo sangue. Não está honrando o pai. Ao fazer isso, ele está numa canalice tremenda contra as mulheres, mas também contra o pai. E saindo do hospital, voltando à lucidez, se tomar conhecimento disso, talvez até tenha a saúde agravada. Porque vai pensar assim, poxa, eu estava doente, eu estava mal, e o meu filho faz um negócio desse, eu não criei filho para isso. Não é verdade? Eu estava hoje falando sobre família. Quando eu vejo esse tipo de coisa, eu vejo um sujeito que de repente foi bem criado, foi bem tratado, e aí ao sair do seio da família vai para o mundo e depois volta com esse tipo de comportamento para destruir a família. Canalice. O pai internado e o sujeito cometendo esse abuso contra as enfermeiras. Canalice total. Felipe, eu queria que inclusive você perguntasse aí para o delegado se essa postura dele de desrespeito a um idoso que está ali não agrava, né, uma condenação, não piora a pena dele. Se existe algum artifício da lei para pegar ele também pelo desrespeito ao idoso. Se a gente parar para analisar, será que no Estatuto do Idoso não tem nada? Hein, Felipe? Pois é, Hernani. Antes, se você me permite, o doutor Ângelo já ouviu sua pergunta, é preciso destacar também, você falou do carinho, do cuidado dessas profissionais com o paciente, com o idoso que está internado naquele hospital, num quadro de saúde extremamente delicado. E se você parar para perceber, apesar da situação que elas estavam passando, elas continuaram realizando o atendimento. Só depois que elas concluíram o atendimento ao paciente, é que elas foram até a direção do hospital e relataram tudo. Portanto, foram extremamente profissionais. Doutor, né, o senhor ouviu a pergunta do Hernani, isso envolvendo ali a questão de um idoso. Está previsto o agravamento de uma pena contra esse homem? Então, eu acho que o juiz pode levar isso em consideração na hora da aplicação da pena, né? Porque você tem uma escala, né? Ele está sujeito a uma pena de 1 a 5 anos de reclusão. Então, todas essas circunstâncias, o juiz, na hora da aplicação da pena, ele leva em consideração isso, né? O número de vítimas, ali eram 3 enfermeiras, o local do fato, né? Dentro de uma unidade hospitalar, ele com o pai ali acamado do lado dele, quer dizer, ele mostrou realmente uma conduta totalmente reprovável. Então, o juiz, na hora de aplicar a pena, ele leva todos esses fatores em consideração. Obrigado, Felipe Figueira. Parabéns ao delegado. O telefone, doutor, desse homem, o celular dele foi recolhido, foi analisado para ver se
se ele fez alguma filmagem dessas profissionais, porque ele estava ali com uma das mãos, ele se masturbava, com a outra ele segurava um celular. Se ele estava filmando essas profissionais ou se ele estava assistindo algum vídeo pornográfico, algo do tipo, foi analisado esse telefone dele? Quando a ocorrência chegou aqui na delegacia, os policiais até inquiriram, pegaram o celular ali, mas não havia nada de relevante dentro do celular. A gente não sabe exatamente o que ele estava fazendo, se ele estava vendo um vídeo, conversando com alguém, mandando uma mensagem, então a gente não apreendeu o celular. Muito obrigado mais uma vez pela participação aqui no Cidade Alerta Rio. É isso, Hernani. A gente lamenta, mas o fato é que os agentes foram rápidos e conseguiram prender esse homem em flagrante, Hernani. Agora sim, obrigado, Felipe, parabéns ao delegado. É desse jeito que a gente gosta de ver a Polícia Civil, tirando da rua quem não presta, quem não tem caráter, princípio de gratidão, nesse caso quem é repugnante. Cadê a Motolink em ação? Deixa eu ver. 6h40, imagens ao vivo. A nossa moto seguindo